que é real é que para você vender, você precisa criar estratégia de venda. Você não precisa ter um Instagram. É Uhum. que o Instagram pode estar dentro da sua estratégia de vendas. E é uma estratégia maravilhosa, super acessível, que funciona. Mas uma coisa não precisa da outra. Tá. E é isso que as pessoas se confundem e elas começam achando que a pessoa tem mais seguidores. E a verdade é que se você tem poucos seguidores, você não vende. O que vai acontecer se você tiver mais seguidores é que você só vai errar em mais estilo, assim, grande estilo. Pô, se eu sou um fracasso com 200 seguidores, eu quero ser um grande fracasso com 10 mil. Mais pessoas vão ver, né? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Digital Cast, o podcast feito para te inspirar a aprender, evoluir e a transformar suas ideias em resultados reais. Aqui a gente vai falar sobre marketing, vendas, negócios, empreendedorismo, sempre de forma muito leve para que você possa aprender na prática e aplicar no seu negócio, ter resultados com isso. Eu quero primeiramente agradecer a Hoshinger por estar com a gente aqui nesse projeto. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Mancini, especialista em marketing digital. E hoje a gente vai falar de um tema aqui que vocês têm muita curiosidade, me perguntam muito, que é o seguinte: como ter sucesso nas redes sociais? E aí eu trouxe um convidado para a gente conversar sobre isso, que ele vai responder algumas das principais dúvidas que vocês têm. Então, como é que eu tenho sucesso nas redes sociais? Será que existe uma fórmula mágica? Quanto tempo isso demora para acontecer? Ou será que isso é só papo furado dos gurus de marketing por aí? Para responder todas essas dúvidas e outras, eu trouxe aqui um cara que ele é gênio no marketing digital. Ele é empresário, marqueteiro, growth hacker, palestrante, creator, já acabou aqui os dedos para eu contar. Conselheiro de grandes empresas, como a V4 Company, e já saiu na lista Under 30 da Forbes. Seja muito bem-vindo, João Pedro Mota. Um prazer gigantesco ter você aqui com a gente. Tenho certeza que esse bate-papo vai agregar muito para todo mundo que está assistindo, para a gente extrair todo esse conhecimento que tem aí na sua cachola, que eu sei que é bastante coisa. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e espero que as pessoas que estão aqui nos ouvindo gostem do tema, porque eu amo falar sobre isso. Então, eu sou aquela pessoa que, quando o assunto é falar de marketing, é falar de negócios, precisa falar assim, não, já tá bom, para, que já deu horas o suficiente. Tá sempre falando, né, não quer parar. E aí, pra quem não te conhece, eu sei que você é muito conhecido no segmento de marketing, de negócios, empreendedorismo, mas, eventualmente, para quem tá assistindo e não te conhece, quem é o João Pedro? Como que você ingressou nesse mundo do marketing? Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória até aqui. Eu tenho uma trajetória muito atípica, bem diferente da maioria das pessoas, porque eu comecei muito cedo, assim, muito cedo, numa época que Uhum. não era tão comum começar cedo. Hoje a gente vê ali os influenciadores mirins, tá cada vez mais popular isso, mas eu comecei quando eu tinha 11 anos, então foi em Bem novinho. 2007, talvez, 2008, Hoje você tem quantos anos? 29, Tá. 29 anos. É, não sou tão velho assim, mas apesar de ser novo, tenho uma carreira de mais de 10 anos, justamente porque eu comecei muito cedo e eu Uhum. comecei como programador. Então, eu comecei Tá. desenvolvendo, sendo um desenvolvedor. No final do Orkut, descobri programação no Orkut através das comunidades, que era um ambiente maravilhoso de encontrar conhecimento e conhecer pessoas. E aí acabei criando blogs, criando produtos, criando apps, vários deles que foram bastante usados na época. Legal. E Quais apps você apps criou? de Orkut, a maior parte das ferramentas que tinham para você enviar scrap para todos os amigos eu que tinha desenvolvido, coisas para Mentira! colorir, Caraca, que legal. fazer cores, várias. Que era muito Orkut isso, né? Você querer Sim. fazer essas coisas. E aí dentro do Orkut eu construí uma grande comunidade, eu era dono de uma das comunidades mais famosas do Brasil, que era Eu Tenho MSN, que tinha, sei lá, 2 milhões de pessoas, só perdia pra... Provavelmente eu fazia parte É, dela. só perdia pra Eu Odeio Acordar Cedo, que era do Garfield Sim, lá. uhum. Então, assim, eu sempre fui muito ativo, nerd mesmo nesse sentido, até que eu comecei a criar blogs, e aí, quando você cria blogs,
você acaba aprendendo, tipo, SEO, formas Sim. de distribuir esse conteúdo. E aí eu E aí você criava blog porque era um hobby, você gostava ou você já pensava em ganhar dinheiro com isso? ninguém pensava em ganhar dinheiro naquela época, porque Tá, não existia forma de ganhar dinheiro na internet constituídas, né. tá. Eh, vale lembrar que, assim, alguns anos depois teve o início do Facebook, que nem tinha anúncios ainda, Aham. então era uma época bem ingênua da internet, onde as pessoas realmente criavam coisas porque elas gostavam. Gostava. Assim, dava pra ganhar dinheiro, mas ninguém almejava isso, porque era muito distante, você não conhecia ninguém que ganhava dinheiro através da Tá. internet. Uhum. E aí o que que eu fazia? Eu comecei fazendo apps, né, e aí eu descobri que fazer o app não é o suficiente, porque ninguém vai baixar o seu app do nada, né. Sim. Como é que as pessoas vão descobrir que eu criei um aplicativo? Não tem como. Então, eu criei um blog de tecnologia, onde eu começava a falar sobre vários apps legais, vários tutoriais, e eu colocava os meus apps também, como se fosse uma terceira Hum. pessoa, né, como se fosse alguém divulgando. Isso deu muito certo, assim, a ponto de que vários apps que eu criei foram para o Baixa Aqui, para o G1, para É o País, vários jornais internacionais, porque Caraca. eu fiz o primeiro post no meu blog, e meu blog já era razoavelmente popular, e aí a Uhum. imprensa, naquela época, cobria muito, saiu tal app. Então, várias das criaçõezinhas que eu fazia, tipo, eu lembro um que chamava 1TW, que você via quem estava online no Twitter. Era uma Nossa, você já fez vários Fiz então? vários, assim, mas Aham. esse, assim, teve repercussão internacional e funcionou, assim, a minha estratégia ali de já que ninguém fala sobre as coisas que eu crio, eu vou trazer pessoas interessadas sobre esse assunto Eu dentro mesmo desse vou criar a site. minha divulgação aqui. Exatamente. E aí era bem mais Legal. fácil, né, porque já saía em algum lugar. Então, Tá. hum, Você já aproveitava essa audiência do blog que você tinha exatamente. para divulgar os seus E aí eu aplicativos. criei a audiência justamente focada em pessoas que se interessam por esse tipo de aplicativo, né, Aham. então fazia todo sentido. E obviamente as pessoas não sabiam que eram meus aplicativos. E eu Tá. era anônimo também, porque, como eu disse, eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, então Caramba. não era bem visto naquela época na internet crianças fazendo coisas, né. Eu Uhum. tinha muito medo, de ser porque a reputação do blog era muito forte, eu chamava Web Dicas, a gente chegou a ser parceiro do UOL, assim, pra você ter noção, Caramba, então a gente estava no gigante. Olhar Digital também, que era um grande site de tecnologia. Eu lembro que eu fiz artigos expondo ministros do nosso país que usavam bots no Twitter, e isso foi capa de vários portais. Eu Isso com aposto 12 mas anos. eu aposto que se eles soubessem que, porra, era um moleque escrevendo, eles não teriam dado destaque às acusações, digamos assim. Aham. Mas é interessante ver, porque assim, eu sempre fui muito curioso com a internet, sempre gostei de criar coisas, e aí o marketing entrou desde sempre, sem eu perceber. Tá. Porque eu precisava descobrir como ter audiência, eu precisava descobrir como distribuir esse conteúdo, como tá no Google. Quando Uhum. surgiu o Facebook, como criar uma comunidade lá, como ter fãs, na época você usava o widgets no seu site para pessoas darem like, Sim. e isso era uma forma massiva, assim, de divulgação. E aí depois, a internet foi amadurecendo, os canais foram amadurecendo, o Twitter, a gente ficou forte no Twitter também, hã, a um ponto que eu virei mesmo sem ninguém saber meu rosto, nem minha idade, assim, eu virei uma personalidade dentro do universo de tecnologia, Tá. porque eu criava conteúdo sobre isso, até que, assim, long story short, mais ou menos em 2012, eu me mudei para São Paulo, a fim de buscar Onde você oportunidades morava em antes? Minas Gerais, Governador Valadares, Minas? cidade da Virgínia, cidade da Aham. Virgínia. E quando eu me mudei para São Paulo, eu trabalhava como freela de programação, então, assim, eu ganhava algum dinheiro com a internet, Uhum. com o meu blog e tudo, mas não era muito, porque, como eu falei, naquela época não Não tinha muita monetização não tinha para muita isso, né? monetização, tipo assim, tinha uma AdSense, mas estava no Sim. início. A gente fazia publis, mas era publi post no blog, né, mas era Tá. muito muito pouco. Era boa grana pra mim, que era um adolescente, mas não Pra era você uma era bastante é. dinheiro, né? Comparando com hoje em dia, talvez não, Mas eu mas na ganhava época muito dinheiro já nessa época como programador, entendeu? Porque eu era um aham. programador, então eu fazia meus apps, as empresas descobriam que eu fazia apps, e falavam assim: "Ah, você faz pra mim também?". Aí nessa época eu fiz apps, tipo assim, pra Facebook, pra Disney, pra Walmart, pra várias grandes empresas, porque eu era uma das poucas pessoas que faziam apps pra Caramba, Facebook. que E legal. logo depois eu fui uma das poucas pessoas no Brasil que fazia apps pra iPhone. Então, Tá. isso me trazia um sustento, e eu continuava criando conteúdo meio que por hobby, ganhava algum dinheiro, mas o meu sustento mesmo vinha através da programação. E aí aqui em São Paulo eu resolvi criar uma empresa que era um app de música, a gente teve muito sucesso, a gente chegou a levantar investimento com um fundo belga, então a gente conseguiu o patrocínio da Pepsi logo Meu Deus, você depois. tinha quantos anos até aí da fa 17. né, no É, já que eu estava fazendo com 17 anos? exato. Então como eu falei, é que eu descobri muito cedo, eu tinha 17, Sim. mas eu já tinha, tipo, sei lá, 5, 6 anos de carreira na Aham. internet como programador e coisas do tipo.
E esse app me fez ser um empreendedor, porque até então eu era só um freelancer, eu estava ali, eu Uhum. eu era um produtor de conteúdo, mas isso não me gerava meu sustento, só Tá. era uma atividade, mas não era uma profissão ainda. Uhum. E quando eu criei o Play, a gente começou a crescer muito, a um ponto de que a gente era o top 1 app da App Store Brasil, a gente foi o top 1 por vários anos. E meu outro sócio também era programador, e aí ali, naquele momento, pela primeira vez, eu me distanciei um pouco de tecnologia e falei, cara, vou focar no marketing, porque assim, programação tem um outro sócio que está dominado, Tá. mas não tem ninguém no mercado que consegue fazer isso, assim. Era uma época que a gente tinha dinheiro, porque a gente tinha captado investimento com um fundo, mas era quase impossível contratar alguém que entendesse marketing digital, porque tava no início. Imagina que tava literalmente foi nesse ano que começou a ter anúncios no Facebook, entendeu? Então, Tá. o mercado de gestor de tráfego não Não existia, essa existia. palavra nem existia. Muito cru ainda o mercado. E aí eu ia falar com as agências e eles estavam falando coisas tipo assim: "Ah, compra um banner na home do wall". Eu falei: "Mas eu sou um app, o que que isso vai me ajudar?" Você entendeu? Não. Aham. Então eu acabei me especializando por obrigação, porque não tinha ninguém no mercado e que soubesse como fazer marketing digital, que soubesse como distribuir. Eu não tinha, apesar de eu ter algum dinheiro, que eu levantei investimento, eu não tinha um investimento como uma grande marca a ponto de. Porque, pô, eu lembro claramente, assim, um banner no wall era tipo R$ 200 mil. Era Não- muita Era coisa, muito né. dinheiro, assim, não era acessível. Então era só. Quem investia realmente em anúncios na internet naquela época era só marcas muito grandes, que conseguiam investir milhões e isso ser, tipo, um pedaço muito pequeno da verba delas. Então, nisso eu acabei sendo uma das primeiras pessoas a fazer growth hacking no Brasil, antes mesmo de existir o termo. Tá. Então, a comunidade era muito pequena, de pessoas como essa, então acabei que eu conheci todo mundo. E explica para quem não sabe o que que é esse termo, o que que faz um growth hacker, o que que faz essa pessoa? Perfeito. O growth hacking, ele é basicamente, eh, ele é uma disciplina de cultura. Tá. Vamos partir do princípio que, imagina que naquele momento a gente já tinha visto, o Instagram já existia as redes sociais só que essas empresas, como companhias, elas estavam valendo bilhões de dólares, elas estavam tendo um crescimento massivo, Aham. fazendo coisas diferentes do que se faziam no passado. Assim, não dá pra chamar necessariamente de marketing. Uhum. É diferente, até porque não vinha tanto da comunicação, vinha mais de engenharia, digamos assim, né? Se Tá. você for Aham. partir do princípio como o Instagram virou o Instagram, como o Facebook virou o Facebook, por que que as empresas do Vale do Silício, com tão poucos funcionários, com tão pouca gente, conseguia crescer muito acima da média do que qualquer companhia na história da humanidade já cresceu? Você parar pra pensar assim, o Instagram, sei lá, em 2 anos de vida, valer US$ 1 bilhão. Isso era sem precedentes naquele momento, né? Aham. Hoje a gente tem, tipo, outras empresas que fizeram isso, mas essas empresas foram literalmente as primeiras e eles conseguiam fazer apps que eram muito baixados, muito compartilhados, com técnicas que hoje a gente estuda, como growth hacking, mas Uhum. que aquelas pessoas estavam descobrindo isso, né? Tá. Então, o growth hacking é um. A gente fala que é cultura, porque não é só marketing. Isso envolve também produto. O que Tá. faz essas empresas crescerem exponencialmente não é só a estratégia dela de adquirir clientes, Uhum. mas sim a estratégia de reter clientes. A retenção é um fator muito importante. Porque se você parar para pensar, por que, que o Facebook, o Instagram vale tanto? Porque você baixou o app há 10 anos atrás e você usa até hoje. Você entendeu? Ela é uma empresa que ela não perde clientes. Ela ganha clientes, retém clientes, você usa eles cada vez mais a cada ano, e eles usam várias técnicas que não é só de marketing. Você entendeu? Porque marketing é só aquisição, é só uma parte do processo. Aham. Então, isso é baseado muito numa lógica de melhoria contínua. Então, o growth, ele é muito baseado dentro da teoria científica. Uhum. Assim, se você for ver, são vários paralelos a um ponto de que eu tenho uma hipótese, e aí eu vou falseando essa hipótese, eu vou descobrindo, eu tenho uma ideia, né? Então, eu não sei se ela funciona ou não. Então, eu vou testar essa ideia. Uma vez que ela funciona, eu vou aprimorá-la. Se ela não funciona, eu descarto ela e eu faço isso continuamente. Tá. Então, Entendi. isso hoje é como a maior parte do marketing de performance funciona, mas naquela época era muito novo. O que que a gente conhecia como marketing em 2012, 2010? O que a gente conhecia como marketing eram publicitários. Sim. Eram pessoas como um Washington Oliveto, que Deus o tenha, mas assim, que era um grande gênio, pessoas de alta criatividade, que escreviam uma campanha que normalmente mudava a história de uma marca para sempre. Então a gente via ali dentro da publicidade do Brasil, sei lá, Meu Primeiro Sutiã, Bombril, várias marcas que tinham comerciais icônicos,
que existiam antes e depois daquela marca, daquele comercial. Uhum. Ou seja, uma grande ideia que mudava tudo. Sim. No digital, isso não funciona tão bem. Porque eu não tenho uma mídia tão massiva quanto a TV, onde eu consiga fazer com que todas as pessoas, ao mesmo tempo, estejam vendo aquele conteúdo. Sim. E não é assim que funciona aplicativos. Então, o growth, ele é muito baseado em como eu faço milhares de coisas gerarem um pouquinho de resultado, que no final eu tenho consistentemente um grande resultado, do que ao invés de ter uma única coisa Aham. que traz todo, não é todo esse hype, mas todo esse resultado mesmo, né? É um conjunto de estratégias que você vai moldando para no final das contas alcançar um resultado específico. Sim, entendendo que existe uma jornada, né? Sim, uhum, Então, por exemplo, o princípio máximo do growth hacking é que indicadores sempre podem ser melhorados. Então aí você começa a se distanciar um pouco do marketing tradicional, que era baseado na criatividade, que era uhum, baseado, eu tenho uma ideia muito boa e que vou, através dessa minha ideia, tornar meu produto conhecido. Já o growth não, ele é, beleza, eu tenho meu site, eu tenho, sei lá, minhas redes sociais, então eu tenho links, as pessoas clicam nos links, as pessoas se inscrevem nos e-mails, então eu tenho várias formas das pessoas me conhecerem, uhum. e aí quando o cara entra no meu aplicativo, ele fica, sei lá, por X segundos na minha página antes de se cadastrar, e eu tenho vários indicadores. Sim, aham. Esses indicadores, cada um deles pode ser melhorado a fim de eu ter um resultado positivo no final das contas. Então, Uhum. é entender, não ser tão ingênuo de achar que existe, sei lá, um número e venda. Não, existem milhares de outras coisas antes da venda. Todo mundo quer vender mais. Sim. Mas é muito abstrato, esse é um objetivo que não dá pra você percorrer. Se eu falar assim, Uhum. vamos vender mais? Vamos, mas o que que a gente faz? Aham. Quais são as ações que a gente vai tomar para alcançar esse resultado? Exato. E aí eu preciso medir todas essas ações, e não só a venda. Sim. Então, por exemplo, se eu mando e-mail para as pessoas, eu não consigo garantir que eu venda mais, mas eu consigo testar vários títulos de e-mail, por exemplo, Uhum. para que mais pessoas cliquem no e-mail. Partindo do princípio de que se mais pessoas clicarem no e-mail, mais pessoas vão ler o e-mail, mais pessoas vão clicar no link do e-mail, clicando no link do e-mail, mais pessoas vão até o meu site e aí eles podem comprar. Sim. As chances de mais vendas são Você entendeu? maiores. Só que quantas vezes você ficou obcecado em aumentar sua conversão de e-mail? Normalmente as pessoas não fazem isso porque elas estão muito ocupadas fazendo várias outras coisas. O growth hacking, ele faz, beleza. Eu entendo que se ninguém estiver olhando para isso, não vai melhorar. Sim, se só tem um copywriter, só tem uma pessoa que escreve e-mails, e ela escreve e-mails e envia, acabou aí, isso nunca vai ser melhorado. Sim. Agora, se eu estou revisitando constantemente, e aí, beleza, eu quero que esse e-mail que tinha, sei lá, 15% de abertura, passe a ter 18% de abertura, esse é um grande resultado. A um ponto de que se eu faço isso continuamente, todas as semanas, todos os meses, no final das contas, eu vou ter 20%, 30% de crescimento, que é muito acima do que a média do que as pessoas têm. Sim. Então, que essas empresas do Vale do Silício faziam, elas buscavam a melhoria contínua de várias coisas, até mesmo assim, e se eu mudar o título do meu site, o header? E se eu mudar o tamanho do botão? E se eu mudar os campos? Você entendeu? Várias pequenas partes do processo que eram continuamente melhoradas, a um ponto de que eles tinham uma conversão muito, muito acima da média. Uhum. E Eu acho que, ouvindo você falar sobre tudo isso, que é um grande erro que as pessoas cometem hoje em dia, que é: "Ah, beleza, eu vou começar em alguma rede social, eu vou criar conteúdo e eu vou postar. E aí depois que eu postei, eu faço o quê?". A pessoa não analisa e ela não sabe se deu certo, se não deu certo. Se não deu certo, por que não deu? Porque ela não analisa, ela não sabe quais são os fatores ali que fizeram com que aquilo não desse certo. E é basicamente isso que você está sim. falando, né, o trabalho ele não termina quando a gente faz uma publicação, quando a gente envia um e-mail, quando o nosso site está pronto. O trabalho continua, você tem que ir analisando para ver onde você consegue melhorar para que você consiga escalar seus resultados. E mais do que isso, você precisa testar coisas novas. Uhum, Porque a gente não tem todas as respostas. A gente não adivinha, a gente testa. aham, E aí a premissa do growth é que quem testa mais, inevitavelmente, a longo prazo, vai crescer mais. Você tá. entendeu? Porque se você tá fazendo sempre a mesma coisa, a partir do momento que aquilo para de funcionar, e a gente sabe que na internet as coisas param de funcionar, você tá, É, você tá lascado. sim. Agora, se você já testou várias outras formas, se você tem múltiplos caminhos, então você tá muito à frente do seu competidor, né? Aham, Porque a gente não pode, dentro do nosso negócio, apenas copiar. Isso funciona no começo, mas para você realmente crescer,
Em algum momento você vai ter que descobrir, porque cada negócio tem particularidades únicas que são incopiáveis, entendeu? Se você não tiver a capacidade analítica e o senso crítico de olhar para o que você está fazendo, entender, tá, beleza, o que funciona para mim? Porque beleza, tal tal hack, sei lá, pode funcionar para um amiguinho, mas eu também tenho uma audiência única, eu também tenho um público único, eu tenho objetivos únicos que não são os Que mesmos. são pessoas diferentes que vão consumir o conteúdo, Exatamente. e aí você meio que quer se moldar no outro e copiar achando que para você vai dar certo também, né. E aí você falou que talvez isso funcione no começo, mas assim, ó, com tantos testes que você já fez, Hum. com toda a experiência que você tem, respondendo à pergunta inicial da abertura do podcast, existe uma fórmula mágica, uma fórmula, uma estratégia para ter sucesso nas redes sociais? A gente tem que definir o que é sucesso. Uhum. Porque sucesso, acho que um grande erro que as pessoas cometeram e cometem todos os dias é justamente não entender o que elas realmente querem. Uhum. Ou buscar os incentivos errados, digamos assim. Uhum. Porque, beleza, uma pessoa leiga pode definir sucesso como seguidores, como likes, como visualizações. Uhum. E sabe qual é o problema de você querer ter seguidores? É porque é fácil. É fácil ter seguidores. Mas ter seguidores não quer dizer que são compradores. Total. Isso não quer dizer que são pessoas que você quer atingir. Porque eu não quero falar com todo mundo, eu quero falar com as pessoas certas. Que vão comprar de você. Ou não só comprar, depende. Eu posso ter outros objetivos também, que pode ter pessoas que falam, ah, quero ser só um criador de conteúdo. Ok. Mas pra qual nicho? Qual relevância você quer ter? Uhum. Você quer ser lembrado, e pra você ser lembrado, você precisa fazer coisas que no mínimo te diferenciem. Uhum. Vou dar um exemplo. Que é muito comum, inclusive. Vamos supor que você é uma moça bonita, a audiência, e aí você quer ter seguidores. Tem um jeito mais fácil. Uhum. Vou postar fotos de biquíni, vou postar fotos de biquíni dançando, por exemplo. Isso vai atrair seguidores? Com É certeza. provável. Tem várias pesquisas que mostram que, de fato, quanto mais pele, mais o algoritmo Entrega. entrega. Existe mesmo esse paralelo, né? Então, beleza, vou lá, posto várias fotos de biquíni e começo a construir uma grande audiência. O que a gente conhece, assim, milhares de pessoas que fizeram isso. Aí a pessoa vai lá e tem uma ideia. Nossa, agora eu tenho. Pô, eu amo biquíni. E eu posto muitas fotos de biquíni. Vou abrir uma loja de biquínis. Uhum. E ela fala, pô, essas pessoas amam minhas fotos de biquíni. Talvez elas queiram comprar os meus biquínis. Aham. E aí você vai olhar e, assim, tem 1 milhão de views cada post. Assim, grande audiência. Lindos biquínis. Mas quem é a audiência? 98% homens. Homem, exato. Homem compra biquíni? Não. Por isso que eu falo, é um incentivo errado. Se você realmente quer vender biquínis, não necessariamente qualquer conteúdo que você faça que gere likes e engajamento vão cumprir o seu objetivo de vender biquínis. Uhum. Por isso que eu falo que as pessoas têm que perseguir os objetivos corretos, né? Então, dificilmente, não vou dizer nunca, mas assim, dificilmente ele é audiência. Dificilmente. Uhum. E é normalmente o que as pessoas mais querem ter no começo. Sim, porque elas acham que a audiência vai fazer com que elas vendam mais, né? A quantidade de seguidores vai influenciar a quantidade de vendas. Obviamente que pode ser que isso aconteça se o seu público é qualificado. Mas, qual que é a tua opinião sobre isso? Eu preciso ter muitos seguidores para vender? Você não precisa ter nenhum seguidor pra vender. A Coca-Cola já vendia Coca-Cola antes de ter um perfil no Instagram. E ela não passou a vender mais Coca-Cola porque ela criou um perfil no TikTok. As pessoas confundem as coisas, né? É claro que o fato da Coca-Cola ter muitos seguidores hoje é um resultado de que ela tem muitos fãs mesmo. Tem muitas pessoas que são consumidores de Coca-Cola que são ávidos nisso e gostam. Uhum. Mas você, por exemplo, você tem Netflix? Sim, Você assinou Netflix ou seguiu Netflix primeiro? assinei. Segui depois. Exato. E isso acontece É. em milhares de coisas na nossa vida. Uhum. É claro que existe o contrário também. Fui influenciado por alguém que eu seguia a comprar alguma coisa. Isso também existe. Ou seja,
São duas coisas que são possíveis, mas elas não são condicionantes. Assim, elas não precisam de que eu não preciso seguir para comprar, e o fato de eu seguir não quer dizer que eu vá comprar um dia. Tá. E nem que eu precise. Tem pessoas criando empresas todos os dias, e é o que mais tem. Você pode olhar as empresas da Bolsa no Brasil, assim, que valem bilhões e bilhões e bilhões, que tem, sei lá, 2.000 seguidores. Assim, é mais comum do que parece. O que é real é que para você vender, você precisa criar estratégia de venda. Você não precisa ter um Instagram. É que o Instagram pode estar dentro da sua estratégia de vendas. E é uma estratégia maravilhosa, super acessível, que funciona. Mas uma coisa não precisa da outra. E é isso que as pessoas se confundem. E elas começam achando que a pessoa tem mais seguidores. E a verdade é que se você tem poucos seguidores, você não vende. O que vai acontecer se você tiver mais seguidores é que você só vai errar em mais estilo, assim, grande estilo. Se eu sou um fracasso com 200 seguidores, eu quero ser um grande fracasso com 10 mil. Mais pessoas vão ver, né? Porque a verdade é que quando você é pequeno é muito mais fácil. Se você tem 200 seguidores, você criou um perfil novo e 300 pessoas seguiram, essas 300 pessoas estão muito mais interessadas do que provavelmente quando você tiver 10 mil. E pela pequena escala, você consegue literalmente falar com cada uma delas. E se você não consegue vender assim, não vai ser com 20 mil seguidores que você vai conseguir, não vai ser com 50 mil que você vai conseguir. Nossa, muito legal isso. Você tem que primeiro aprender a vender para a tua baixa audiência que tá ali, e isso vai te preparar para quando você tiver uma grande audiência, você saber lidar melhor com isso, né? Por isso que tem muitas. Aí não entra nem tanto em marca, mas mais em influenciador. Que o cara explode muito rápido e depois ele não sabe o que fazer com isso, né? Isso Porque não é também. intencional, né? Não tem intencionalidade. Exato. Eles explodiu por um acaso. Não foi em busca de um objetivo. Para isso, né? Por exemplo, quando você vê um Thales Gomes, um Alfredo Soares, o Bruno Nardon lá do G4, eles eram pessoas absolutamente low profile que começaram a criar conteúdo a fim de fortalecer o seu negócio G4. Sim. Tem um objetivo ali. Você entende? Assim, eles não estão fazendo aleatoriamente. Ótimo. É diferente do fui no BBB e agora que eu tenho uma grande audiência, vou montar uma empresa. Não necessariamente vai dar certo. Porque os incentivos estão errados, as pessoas não te seguiram por aquilo. E isso importa muito. E a verdade é que não necessariamente você precisa ter poucos seguidores pra começar, você não precisa ter nenhum seguidor. Você não precisa ter seguidores pra vender. E como eu começo isso? Se eu tenho, tipo, 0 seguidores, como que eu vou chegar nas pessoas para mostrar que a minha empresa existe, que meu serviço existe, que elas podem comprar de mim? Como sempre foi. Eu acho engraçado, né? Entra uma discussão aí que eu gosto muito, que é a tiktorização das profissões. Já viu esse termo? Não. Muita gente no TikTok, etc., reclama muito de que, não, mas eu me formei em psicologia, eu não quero ter que fazer TikTok. Você entendeu? Como se fosse um trabalho a mais, como se fosse um árduo passo, assim. Pô, não é mais o suficiente, eu sou uma pessoa que estudou muito, passei, sei lá, em primeiro lugar na minha faculdade, sempre fui em todas as aulas, sou um ótimo profissional, me formei, e eu ainda preciso agora ficar fazendo Instagram? Virando blogueira, como se fosse Algo pejorativo, algo né? pejorativo, né? Isso é uma deturpação absurda da realidade, e quem faz isso normalmente são pessoas jovens, porque eles não fazem o exercício de ver como as coisas eram. Mas assim, se você é um profissional autônomo, você sempre precisou vender seu trabalho. Sempre, sempre. Só que, Seja na internet ou não, não, né? antes da internet, sempre Antes. precisou. As pessoas acham que, porque hoje elas precisam fazer TikTok, como se antes você se formasse, você já tivesse automaticamente um emprego, você já tivesse automaticamente clientes, você é um arquiteto, você acabou de se formar, o cliente brota do nada, assim, em 2005 era assim. Bate ali na tua porta, né? Oi! Você só coloca ali, ó, arquiteto na porta, e aí as pessoas começam a bater na... Não era assim. A verdade é que todas as profissões sempre precisaram vender para desconhecidos. Isso sempre aconteceu. Só que antes era muito mais difícil, era muito mais custoso. O que fortalecia muito mais pessoas ricas, pessoas de gerações. Se você tinha um pai médico, era muito mais fácil para você ser médico. Montar um consultório, talvez. Porque ele já te passava clientes, já te passava pacientes, você já herdava a reputação do sobrenome. Então, por isso que você via muito vários advogados na mesma família, você via... Era muito difícil, assim, você ver, pô, a família inteira de médico, aí o único cara que quer ser advogado. Mais difícil. Então, Mais difícil, é. normalmente você estagiava com seu tio, você começava ali. E aí, médicos sempre fizeram, advogados, dentistas, etc., sempre fizeram uma espécie de propaganda, que é das que elas que eram permitido
Panfletagem era muito comum. Você andava na rua, panfleto de arquiteto, panfleto, cara, de todo tipo que você pode imaginar de profissional, tinha pessoas dando panfletos. Tinham Sim. pessoas comprando outdoors. Então, Uhum. clínicas contratavam outdoors, era a coisa mais comum. Tipo, clínica dos olhos, oftalmologia, tipo assim, ah, só advogado que não, que eles realmente sempre foram mais Não restritos, mas aí pode. eles iam literalmente na porta de presídios. Eles iam, É um trabalho muito maior, né. eles iam falando individualmente com as pessoas. Aí aqueles que já tinham uma reputação construída, davam entrevista pra televisão, isso destacava. Uhum. Então ele era o médico famoso da cidade. Sempre foi difícil. E essas pessoas sempre tiveram que fazer o que a gente faz hoje na internet, só que numa escala muito menor e muito mais complexa. Uhum. E aí hoje, onde você com R$ 0 pode começar, você reclama que você tem que ter 2 empregos? Sim, antes você tinha que ter 4, 5 empregos. Igual, Ao invés de só saber a técnica do seu trabalho, você tinha que panfletar, você tinha que bater na porta de alguém para que a pessoa talvez pudesse se interessar pelo seu você fazia serviço, vários cartões de visita e ia deixando nos cartão de lugares. visita, Então, exato. por exemplo, minha sogra, psicóloga, ela falava que quando ela se formou, ela ia em igrejas, oferecia conforto psicológico, dava o cartão, fazia relacionamento com padres para que ele pudesse indicar ou dar uma palestra para as pessoas. Elas iam. Assim, era um trabalho muito árduo, muito difícil de formiguinha em formiguinha, onde você precisava conseguir os primeiros clientes, fazer com que o boca a boca funcione, um indique para o outro, até Aham. que em 15 anos você construiu uma reputação. As pessoas esqueciam disso. Então, um médico, ele começava a se tornar conhecido quando ele tinha 50 anos. Porque antes disso, ele passou pelo pão que o diabo amassou de ganhar R$ 20 por consulta do plano e fez isso por 10 anos, fez todos os plantões possíveis pra ele se tornar minimamente conhecido e aí ele começar a ter pessoas, pra ter uma segurança de que assim, olha, se eu sair do plano hoje, talvez 10% das pessoas continuem comigo no particular e eu me mantenho assim. Uhum. Era difícil, entendeu? Sim, Não tinha como você trazer clientes. Não existia o conceito de máquina de vendas ainda. sim. Então, E hoje com a internet a gente consegue fazer esse trabalho de uma forma muito mais simples, né, apesar de terem muitos profissionais que falam: "Ah, eu não quero ter 2 empregos, eu já sou especialista na minha área, eu não quero agora ter que ser blogueiro também". Mas tem o outro lado, né, tudo que você falou faz muito sentido. Como era antigamente, como que a gente divulgava o nosso trabalho antigamente, era sim. muito mais difícil do que E era muito mais agora. caro. Muito mais caro, Então, exato. aí existiam revistas locais, colunas sociais. Esse é o ponto. Se você não quiser fazer um post, você não precisa. Porque médicos são médicos há 200 anos e não tinha rede social, eles conseguiam ter pacientes Clientes. de todas as formas, né? Só que o ponto é, se você fizer, é muito mais rápido hoje, é muito mais fácil. Hoje você vê médicos com 30 anos, 35 anos, Bombando. que são grandes referências, consultórios lotados. Isso era impossível. Era impossível há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Simplesmente não tinha como. Não tinha nem como você. Porque assim, você vai se formar com 29, 30 anos o médico, né? Fazer Sim, residência e aham. tudo. Você ia estar no primeiro ano de carreira, pô. Você ia ter atendido o quê? No máximo, umas 200 pessoas no ano, 300 pessoas? E olhe lá 2.000 ainda. se você atender vários por dia no plano. E hoje você consegue alcançar 2 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, Uhum. 100 mil, 10 mil que seja, 10 mil. E essa é a graça que as pessoas não perceberam. Você não precisa ter muitos seguidores. Vou dar um exemplo. Me fala o nome de um oftalmologista aí. Pois é, Não sei, eu também não. Agora, se você seguisse um, você provavelmente lembraria dele. com certeza. Porque fala, porra, eu sigo o Dr. Pedro lá, qualquer um que seja. Sim, Isso que as pessoas não entenderam ainda. Se você é um médico oftalmologista que tem 2.000 seguidores, é provável que você seja o único oftalmologista que essas 2.000 pessoas lembram. Ou exatamente. sequer sabe o nome. Uhum. Eu uso óculos desde que eu tenho 7 anos de idade. Eu não lembro o nome do meu oftalmologista. Mas porque eu não sigo ele. Se eu seguisse, Sim. eu provavelmente lembraria. Porque ele ia estar ali aparecendo pra você a todo Exato. momento. Aí, agora, eu tenho vários problemas com a fala, assim, fiz fono por vários anos, eu sigo a minha fono. Eu lembro o nome dela todos os dias, porque vira e mexe ela aparece. Aham. Esse é o poder, Se faz entendeu? presente ali, né. Ela se faz presente. Aham, E tem muita gente que conheceu ela através das redes sociais. Eu fui um pouco antes, né? Conheci por indicação. aham. Esse é o poder, que as pessoas não entendem. Eu não preciso ter muitos seguidores, só preciso ter os seguidores certos, que se interessam.
Uhum. Mas eu acho que muito disso também tem relação com as pessoas não saberem como produz conteúdo que chama atenção. Então, elas acham que eu preciso fazer uma dancinha, eu preciso ter uma grande produção para fazer um conteúdo. Então, às vezes, esse pensamento vem muito dessa ignorância, entre aspas, do não saber fazer conteúdo que é atrativo para o cliente final. Então, assim, na sua visão, qual que é a melhor forma de a gente começar a entender o que funciona, aprender a produzir conteúdos que sejam atrativos? Eu parto muito do princípio de que quanto mais você consumir outros Uhum. conteúdos, melhor você vai ficando naquilo, mais habilidades você vai adquirindo para você fazer o seu próprio conteúdo. Mas queria entender um pouquinho da tua opinião sobre isso. Esse é um fato, né, não tem como você ser criador sem ser consumidor, a não ser que você seja um grande artista com um tato incrível ao ponto de que, por mais diferente que isso seja, se você é um Picasso, que existe também, né, se Os você foras da curva, né? ou que tem essa veia artística, né, não, eu tenho já tenho muita clareza da forma como eu quero me comunicar, tudo bem, Aham. porque existe esse espaço também, né, pra você trazer a sua arte, trazer a sua pegada, mas que é o caso, tipo assim, é uma exceção da exceção da exceção da exceção. Fora isso, você precisa entender o mercado. Primeiro vamos entender marketing, né. Uhum. Eu gosto muito de marketing, e eu gosto muito da palavra em português. Sabe como é que é marketing em português? Não, Mercadologia, mercadologia. o estudo do mercado. Aham. É isso que significa marketing. Ou seja, é impossível eu fazer marketing sem estudar o mercado, e se você quer criar conteúdo, o mercado são outros criadores. Sim, Então eu preciso é uma estupidez eu me propor a fazer algo sem estudar o que está sendo feito. sim. Então, eu enxergo muito o marketing dessa forma, né, como eu preciso estudar o mercado, meus competidores, eu preciso entender o tamanho desse mercado, o que que as pessoas necessitam, Uhum. quais são as lacunas que tem nesse mercado que eu posso me posicionar, né, porque muitas vezes o o caminho está em você subnichar, né, Uhum. como você pode ser o melhor do mundo em alguma coisa. Talvez eu não possa ser o melhor do mundo em advogado, mas eu posso ser o melhor do mundo em advogado para criador de conteúdo. Um exemplo muito bom, tem um cara que eu sigo, chama João Sensi. Ele é um Uhum. advogado e ele, por um acaso, se tornou o principal advogado de OnlyFans do Brasil. Olha que doideira. Nossa, É um puta é um bem nicho. E subnichado. isso que é engraçado que ele fala isso. A galera sempre fala que o mercado Saturado? tá saturado. Mas você já tentou ser advogado de OnlyFans? Olha quantas possibilidades que tem, né? Ele é Aham. advogado de criadores de conteúdo, de humoristas. Ele é especialista em não recuperar a conta, né? Mas assim, quando você ah, cuidar do seu direito autoral, dos criadores de Ah, tá. conteúdo, ele é ele ficou especialista em direitos autorais, direitos da internet, ele ficou você lembra aquele famoso caso do Discord que teve lá, que pessoas foram presas porque estavam fazendo bullying no Discord? Sim, sim, Ele foi sim. um desses advogados que foi Ah, lá, tá. processou, descobriu, quebrou o sigilo, descobriu as pessoas. Cara, é um nicho que hoje tá ficando cada vez maior. Ele construiu seu escritório inteiro baseado nisso, Uhum. porque ele viu por um acaso, né, ele conheceu o Michael Kister, que é um criador de conteúdo, um grande criador de conteúdo, que, olha que doideira, tinha um fake dele na internet. Alguém, não, nem era fake dele, só usava a foto dele, porque ele é um criador de conteúdo e é comum você ver pessoas usando foto de criador de conteúdo Sim, como, uhum. no profile e tal. E aí, um pedófilo tava usando a foto dele. Caraca. E aí a Record fez uma matéria e usou a foto dele, como se ele fosse, só que ele não era o cara, era alguém usando a foto dele. Tipo assim, o cara foi preso, Mentira! mas olha o dano reputacional que é aí. É uma Nossa, coisa nunca nova do mais direito, né? recupera. E aí ele conheceu esse advogado, porque ele queria. E aí ele foi. E aí ele foi se especializando nisso, pouco a pouco, porque é uma coisa muito nova, né? Como é que. E ele percebeu, né, através É. conversando com criadores de conteúdo, que quando um criador de conteúdo ia falar com um advogado, a pessoa nem entendia direito. Tá, mas o que que significa essas coisas? O que que é Discord? O que que É é. tudo muito novo, né? Não conseguia nem se traduzirem. Aham. Então ele E se especializou nisso. especializou nesse subnicho. Hoje ele é um dos maiores advogados desse nicho no Brasil.
e tá ganhando bastante dinheiro, ele tem uma ótima reputação, e ele é o melhor do Brasil nisso. Tá. Você entende? Porque se ele estivesse tentando ser um advogado da maneira mais ampla possível, que pegando casos desde a esfera civil, criminal, etc., a chance dele se destacar é muito menor. Muito menor. Agora, para aquele nicho, para aquela comunidade, hoje é muito raro. É muito comum, inclusive, né? Algum criador de conteúdo tem um problema parecido com esse, o outro criador de conteúdo já indica, esse advogado aqui me ajudou. Uhum. Então, essa é uma parada É que a uma pessoa grande precisa entender. oportunidade, né? Você subnichar, que eu acho que as pessoas ainda não entenderam a grande oportunidade que tem dentro disso. Perfeitamente. Porque quando você subnicha, você meio que se torna a única opção dentro daquele segmento e as pessoas passam a confiar mais, porque, caramba, ele é especialista aqui exatamente nesse subnicho e eu posso confiar nele. E esse é um dos princípios básicos de como as pessoas compram. Para a pessoa comprar qualquer coisa que seja, ela precisa olhar pro produto, pro serviço e falar assim, isso é para mim. Uhum. E aí, quando você vê alguém especialista na sua dor, você fala, caramba, é isso pra mim, é exatamente isso que eu preciso. As pessoas deixam de comprar quando ela começa a falar assim, mas será que é pra mim? Vou dar um exemplo, assim, se eu sou consultor de marketing, e aí eu atendo empresas, pô, faturam centenas de milhões. Aí o pequeno já olha, porra, mas aí eu sou muito pequeno, isso não é pra mim. Aí eu até poderia atender ele também, mas aí quando você começa a criar essas dúvidas, Essas essas objeções, objeções. as pessoas Será que é pra mim se isso? Eu afastam acho da que não, compra. é. Então, o que a gente precisa buscar é justamente, a pessoa só dá, isso é pra mim, isso é pra mim. Parece que foi feito pra mim. Parece que esse conteúdo foi feito pensando no problema que eu tenho. Aham. Só que isso não acontece do nada. As pessoas, quando entendem quem elas querem atingir, e é por isso que é importante estudar o mercado, porque realmente vão ter problemas que de fato tá saturado. Existe, é raro, mas existe. Sim. Mas aí você pode entender como eu posso criar um conteúdo onde esse grupo específico de pessoas que não me segue, mas eu sei que a minha solução é muito boa pra elas, vejam e falam, caramba, isso é pra mim, isso é pra mim. Nossa, que incrível. Como eu não sabia disso antes. E aí é que entra você conhecer o teu público, as pessoas que você quer atingir, entender quais são as dores dessas pessoas, o que que tira o sono dela, o que que ela pensa quando ela acorda. Exato. Mas você falou uma palavra muito importante. Conhecer as pessoas que você quer atingir, porque não é necessariamente o seu público. Porque as Uhum. pessoas entendem muito conhecer o seu público como conhecer os seus seguidores. E muitas vezes os seus seguidores não servem pra nada. Porque, Uhum. porque se você começou a estratégia do jeito errado e você quer constantemente agradar os seus seguidores, você pode entrar num loop ruim ali, Sim. né? Porque às vezes seus seguidores não são o público comprador, não é quem você quer falar. Então você nunca deve ficar preso ao público que já te acompanha, mas sim sempre ao público que você gostaria que te acompanhasse. Isso é contra-intuitivo, mas é um Faz desafio que o sentido. criador de conteúdo sempre tem que fazer. Porque, sei lá, vamos supor que às vezes você faz um vídeo que viraliza numa outra bolha, atrai um público 100% diferente. Se você continuar fazendo aquilo, você vai trazer mais seguidores, mas não seriamente os seguidores que você quer. Aí é só o número do ego de ter a quantidade de seguidores ali que pode ser que no final das contas não sirvam pra nada, né? Exatamente. Então, por isso você tem que pensar sempre quem é o público que eu quero atingir. Não é o público que eu estou atingindo hoje, porque talvez eu ainda não consegui ainda atingir quem eu gostaria. Aham. Mas eu tenho que estar sempre visando em quem eu quero que me siga, Uhum. quem eu ajudo, quem vai comprar o meu produto, ou tem grande chance de comprar meu produto, ou pelo menos indicar para alguém que ele conhece que vai comprar meu produto. Exato. E eu acho que quando você entende essas questões relacionadas às pessoas que Sim, você quer atingir, fica muito mais fácil produzir conteúdo, produzir anúncio, exatamente. porque você não precisa ficar pensando muito, você já conhece a pessoa, você sabe o que que vai chamar a atenção dela, você sabe o problema que ela enfrenta, e aí você pega esse gancho para fazer conteúdos, para fazer anúncios. E aí, pegando todo esse gancho do que a gente está falando, eu queria entrar um pouquinho nessa parte Uhum. de anúncios. Hoje, a gente percebe que as pessoas estão condicionadas a pular anúncio, né. Uhum. Tem aquela carinha muito produzida, carinha de anúncio, eu já jogo pra baixo, porque eu sei que é propaganda e Sim. 99% das pessoas faz isso hoje. Como que a gente dribla, entre aspas, isso, pra produzir um anúncio que não tem cara de anúncio? Sabe aquele vídeo que você vê e aí você tá lá assistindo, aí no final
chega a propaganda, aí você fala: Sim, "Caramba, eu assisti todo o sim. vídeo e só aqui que eu percebi que era uma propaganda". Como é que a gente faz para produzir conteúdos, assim, relacionados a anúncio especificamente? É uma grande pergunta. A verdade é que o primeiro ponto é, como você identifica um anúncio? Já reparou que às vezes você, em menos de um segundo, você já percebe que é um anúncio e pula? Sim. Assim, o seu olho é muito louco você se observar de terceira pessoa, você tá olhando seu feed, e aí você já só pula. Uhum. Você nem processou, você nem viu escrito ali patrocinado, você não viu nada, você só identificou, mesmo que inconscientemente, que aquele conteúdo não era um conteúdo orgânico. Orgânico. Por quê? Porque a gente existe o conceito de conteúdo nativo. Uhum. O que é aquele conteúdo nativo? Por isso que é importante fazer estudo de mercado, né? Porque o conteúdo nativo é aquele conteúdo que as pessoas estão mais habituadas de ver naquele ambiente. Uhum. Então, assim como existe o conteúdo nativo do TikTok, que ele é um conteúdo diferente do conteúdo nativo do Instagram. Totalmente, Assim como o conteúdo nativo do YouTube é um conteúdo diferente das outras redes. Que é aquele. Normalmente, ele é o. Por serem redes sociais muito massificadas, muito grandes, o conteúdo mais comum de um usuário ver, ele é o conteúdo normalmente produzido por aquele próprio app. Tirando o sim. YouTube, porque o Uhum. YouTube ele é uma rede. Não é uma rede social, ele é uma rede de entretenimento. Assim. Aí posso explicar mais depois a diferença do YouTube. Mas, é muito doido, assim, porque as pessoas elas não seguem muitos influenciadores, por mais que a gente pense que seguem. É que a gente tá na bolha A ali, gente tá né. na bolha. Se você for olhar uma pessoa comum, é provável que dentro das 300 pessoas que ela segue, talvez, sei lá, 20 são influenciadores, 10 são influenciadores. O resto são amigos, pessoas comuns. Pessoas que vão gravar stories de uma selfie, Aham. que vão postar uma foto, que não vão estar gravando com uma câmera, com uma Blackmagic que nem a gente tá gravando aqui, com fundo desfocado. Não, eles vão estar gravando um vídeo, cara, no máximo num tripé, que hoje já é um item mais comum uma pessoa comum ter. Então, a maior parte do dia, essa pessoa tá vendo esse tipo de conteúdo. Então, quando um conteúdo destoa daquilo, ela já Uhum. entende, isso aqui é tipo um vírus que eu preciso eliminar, sem Uhum. perceber. Então, porque ele deixa de ser um conteúdo nativo, porque ele é um É até conteúdo... É automático na automático, é cabeça, né. automático. Tudo isso é automático. Mas você consegue perceber. Igual, por exemplo, quando você vê um estático com aquelas fontes e tudo, propaganda, banner, É. nenhum amigo meu produz esse conteúdo. Eu não sigo ninguém que faz isso. Meu olho já sabe que aquilo não é o que eu segui. Eu Uhum. posso nem ter visto, mas ele só... O blur dele já não se parece com o É. conteúdo. Agora, quando você vê alguém tá tomando um café e falando, pô, isso aqui podia ser minha amiga. E Traz essa proximidade, e aí, né. como hoje o feed te traz também conteúdo do qual você não segue, recomendações, Uhum. você não acha estranho alguém aparecer assim? Você acha ok, normal. Tô acostumada a ver isso aqui, né. E a verdade é que as pessoas não veem, elas não conseguem saber que é um anúncio. Porque nós que trabalhamos com marketing, a gente sempre olha o patrocinado ali em cima, Lá em a gente cima. olha, pessoas Uhum. comuns não olham. Tanto é que ali fica no exato lugar que fica a localização, que é uma área muito não vista. O seu Sim. olho não passa direto ali. Tanto é que é muito comum você ver em anúncios bem feitos que as pessoas não comentam, esse patrocinado, né? Só Como adorei, se fosse uma publicação como se fosse uma normal, publicação né. normal. Uhum. Então, normalmente as pessoas percebem o anúncio porque ele se parece um anúncio. E não Uhum. porque tá escrito anúncio patrocinado. Se você postasse aquele conteúdo no orgânico, seria pulado igual. Igual. Igual, porque aquele conteúdo é desinteressante. Então, Uhum. entender a rede é entender qual que é o conteúdo nativo daquela rede. É. Assim como, por exemplo, cortes de podcast não vão tão bem no TikTok quanto vão no Instagram. Uhum. Não é um conteúdo tão nativo no TikTok. As pessoas lá preferem outros tipos de conteúdo. Então, Não quando estão você vê... acostumadas a consumir isso, aí elas saem do padrão que elas estão consumindo, saem do Mesmo que não seja vídeo. um anúncio, as pessoas já É. pulam igual. Assim como você também pula vários conteúdos orgânicos, porque você sabe, eu não me interesso por aquilo. Uhum. Assim como, sei lá, quem não gosta de dancinha, quando vê uma dancinha, nem começa a música, já pula, já sabe. Sim. Porque você consegue perceber, porra, isso aqui parece uma dancinha. É. Então é entender que isso só entende consumindo o que parece nativo. E é por isso que a gente vê que
vários criadores de conteúdo, eles usam as fontes do próprio Instagram, usam aquela paradinha do próprio Instagram. Ele poderia escrever de outra forma, ele poderia usar um outro app Uhum. para editar aquele vídeo, mas ele prefere deixar aquilo para soar o mais ativo possível, né? Porque tudo que vai destoando e ficando diferente, ao mesmo tempo que te traz diferenciação, também é positivo e negativo. Sim, tem os dois Tem lados, os dois né? lados. Então, o primeiro ponto é criar o conteúdo mais orgânico, no sentido nativo possível, Uhum. que ele tende a ser menos pulado, porque ele soa mais como conteúdo. Porque ele é conteúdo, na verdade, né? A gente tem que... É, Era uma coisa que a gente tava falando off-câmera aqui, que as pessoas querem muito ter aquela produção da TV, produção dos anúncios, sendo que aquilo ali é feito assim porque é o nativo da televisão, né? uhum. O programa que tá do lado, ele também é uma alta produção, com uma ótima câmera. Você tá vendo um filme na televisão, você tá vendo um seriado, você tá vendo Game of Thrones. Então a publicidade, ela não pode ser ultra tosca, porque destoa Sim. daquele ambiente. Mas na internet não é assim que funciona, né? E buscar essa alta produção é altamente negativo. E as pessoas acreditam que elas precisam fazer isso porque as marcas fazem, e elas não entendem, a gente pode falar isso mais pra frente, mas é que as marcas, elas estão tomando um baile na internet, elas não sabem como fazer. As grandes marcas, As né? grandes marcas, elas não sabem. Elas são horríveis nisso. Elas eram ótimas em fazer anúncio de TV. A Dove era incrível. Era maravilhoso. Pô, beleza real. Você emocionava. Eu me emocionava com aqueles comerciais. Caramba, olha que incrível. Ela desenhou uma mulher. Olha Uhum. olha o que um comercial pode ser. E as Não pessoas funciona. comentavam isso depois, né? Comentava. Hoje não existe mais esse papo. É Hoje verdade. a gente não. Hoje mudou. Hoje o que a gente vê é. Nossa, você viu que a Virgínia tá comendo 50 ovos por dia? É. Todo mundo sabe disso, né? E aí você vai lá e vê que depois ela lança um whey, tá ligado? Tipo, essa é a nova forma de se fazer propaganda que essas marcas não entenderam e estão tomando um baile. E eu acho que a Uhum. Virgínia é um bom case disso tudo que a gente está falando, Uhum. de como você inserir produtos dentro da tua rotina para que não pareça cara de anúncio. Ela faz isso muito bem, né? Todo dia ela usa a maquiagem da We Pink, todo dia Sim. ela usa o perfume e ela inseriu isso na rotina de uma forma que as pessoas assistem e falam, ela usa isso todos os dias. E ela tá fazendo todos os dias propaganda da marca dela. E aí, ela tem essa repetição, Sim. né, essa repetição que às vezes as pessoas têm medo de ter. Porque, eu postei aqui eu recebo muito Uhum. esse questionamento em consultoria. "Carol, mas eu já postei aqui na segunda-feira o meu produto, na terça eu vou postar de novo? Vai ficar tudo repetido, como é que eu vou, diferenciar esse conteúdo, mas falando da mesma coisa, né?". Fala um pouquinho sobre isso. Muito bom. Você já assistiu Grey's Anatomy? Já, amo, minha série preferida da Tem vida. 16 temporadas, né? Aham, muitas. Todos os episódios de Grey's Anatomy são iguais. Todos. Uhum. Assim, ele tem o mesmo formato, assim, começa o casinho, aí lá no... Contados lá em 10 minutos, você já sabe o que vai acontecer, e aí vai acontecer tal. É altamente previsível. E é por isso que você gosta. Uhum. Você entendeu? Olha que doideira. Todas as séries que a gente assiste, elas são altamente previsíveis. E é por isso que a gente assiste elas. Uhum. Porque se ela fosse completamente diferente, não seria o que eu gostava. O ponto é, eu gostei disso, eu quero mais. Por isso que você falou assim, provavelmente alguém viu 10 temporadas de Grey's Anatomy e falou assim, cara, eu amo isso, eu não quero que pare. Eu quero mais. Ah, beleza que é a mesma coisa, mas eu quero mais, eu gosto disso, então eu quero mais. Então você tá dando mais o que a pessoa quer. Uhum. Se você fizesse coisas 100% diferentes, imagina se na próxima temporada mudassem todos os atores e agora ao invés de ser no hospital fosse... Deus me Você livre, hein, nem entendeu? me fala isso. Você ia falar, cara, Como assim? mas não era isso que eu queria ver. Aham. Previsibilidade é bom. Nós buscamos previsibilidade o tempo todo. Uhum. Você que acha que as pessoas querem consumir coisas diferentes, mas, por exemplo, se a gente vê aquele Cab One, aquele rapaz que faz assim, os Sim, vídeos são... Ele ele faz isso não todo. fala. E as pessoas que gostam justamente por isso. Essa é a graça da parada. Se ele começasse a fazer, sei lá, dancinha, não é por isso que eu segui ele. Sim. Então, da perspectiva do seu consumidor, se ele gostou de um conteúdo, é óbvio que ele quer mais daquilo. Uhum. E aí você dá mais pra ele. Você, talvez, se entedie com isso, porque você vê o seu conteúdo muito mais do que qualquer outra pessoa. Que você produz, você edita, você tá lá o tempo todo. Uhum. Pra pessoa que tá consumindo, talvez seja a primeira vez que ela tá vendo, ou ela só gosta e quer ver mais.
Assim como, sei lá, o Nerdcast, eu acompanho esse podcast desde 2008. E eu quero que ele fique exatamente da mesma forma. Tanto é que quando eles criam outros programas, são coisas diferentes, eu nem assisto tanto os outros, porque eu gosto daquele. Uhum. Você se identifica com aquele formato. Exato. Ele é a previsibilidade que eu gosto. Então, o Uhum. nosso conteúdo, ele precisa ser previsível nesse sentido. É óbvio que você vai. Não é pra falar a mesma coisa em todos. Não é pra você chegar lá e postar a foto do produto, aí na segunda, aí na terça você posta a mesma foto, na quarta a mesma. É tentar trazer de formas diferentes, né. Não necessariamente diferentes. Que a gente pode extrapolar, por exemplo, a Virgínia, ela sempre faz a mesma coisa nesse sentido. Uhum. Ou, tipo assim, ela sempre acorda e se maquia. Tipo assim, ela não acorda e faz outra coisa. Tá, Então, aham. tipo assim, o processo de maquiar é o mesmo. Tem a mesma vibe, apesar de que ela fala coisa diferente todos os dias, entendeu? Uhum. É uma linha tênue que você tem que entender do porquê que entender o motivo pelo qual as pessoas gostaram daquele conteúdo. Acho que esse é o ponto mais importante. Tá. Uma vez que você entende o motivo pelo qual as pessoas gostam, você traz mais daquilo intencionalmente. Uhum. E aí você transforma isso num formato previsível. Então, num ponto de que, assim, eu sei o que esperar do seu conteúdo. Mas aí eu tô inserindo o produto numa rotina, Uhum. que já é diferente, né, do que Sim. eu tô imaginando um exemplo aqui, que eu vejo muitas pessoas donos de pequenos negócios fazendo isso. Coloca uma foto do produto, aí no outro dia coloca na prateleira o produto, e aí aquilo ali não vai gerar identificação, não vai gerar conexão com ninguém, você Primeiro, precisa inserir ele em algum sim, porque ninguém, contexto. ninguém quer ver a foto do seu produto. Você entendeu? Tipo, Habla mais. é algo absolutamente irrelevante, entendeu? Ninguém quer produto. As pessoas, ninguém quer uma furadeira, a pessoa quer o quadro na parede. Você precisa falar sobre isso, entendeu? Porque aí você. que- Assim como ninguém quer colocar ácido hialurônico na cara. As pessoas Uhum, querem ter uma boca bonita. uhum. As pessoas. Ninguém quer passar botox, as pessoas querem não ter rugas. E aí, esse é um ponto importante que a pessoa precisa É. entender, que é o que as pessoas realmente querem. Não é o que eu vendo, é o que as pessoas realmente querem. Qual vai ser a transformação que ela vai ter com aquilo, né? Exato. Então, por exemplo, a Virgínia tem uma coisa que ela é genial, assim, que eu acho ela uma das maiores criadoras do Brasil, entende Uhum. perfeitamente sua audiência. Não consumo o conteúdo dela porque não é pra mim, mas só dela fazer isso há mais de 7, 8 anos, sem parar nem um dia, Nossa, é uma já é constância uma constância bizarra. absurda, que ninguém tem. Ninguém, nenhum outro criador tem. Uhum, Tipo, nem o Felipe Neto teve, que ele parou por vários anos e depois voltou. uhum. É doido você pensar isso, né? Que é o seguinte, eu preciso entender, eu até me perdi, o que as Você pessoas realmente querem. É o quê? Isso, é. E a Virgínia, o que ela fez? Eu entrevistei ela no podcast da Forbes. Uhum. Ela tava recém lançando os perfumes dela. E ela falou uma coisa, que é um pequeno detalhe, mas que mostra que ela entende perfeitamente a audiência dela. Ela mostrou lá os perfumes dela, falou, gente, não é porque é meu não, mas isso aqui é muito bom. Uhum. Quando você olhar, quando você comprar, você vai ver. É pique importado. Uma pequena frase, mas que mostra o quanto ela entende a audiência dela e que ela não tá falando. É uma forma muito simples de falar pra uma audiência massificada Aham. de que aquele produto tem uma alta qualidade, não perde em nada pro Importado. importado, e ele é inclusive muito similar. Uhum. E de fato, assim, as essências são quase que cópias, assim, de perfumes conhecidos, então, assim, ela poderia falar várias coisas que são. O cara é muito boring. Nossa, tem uma grande fixação. É antinatural, ninguém fala um perfume assim. Você não fala, nossa, a fixação dele é muito boa, né? É pique Pique importado. importado. Isso mostra. Ela ali falou o que as pessoas realmente queriam saber. Uhum. Que é, gente, isso não é aquele perfume vagabundo loção. Ele não perde nada pro perfume Blow da Chanel. Uhum. Só que ele custa 1/10 do preço. Mas ele é pique importado. Você não vai. Você entende? Sim. É Ela, até a linguagem que você aproxima e faz as pessoas entenderem, né? e ela falou dos benefícios do produto, que as pessoas realmente queriam saber. Uhum. Na verdade, ninguém queria saber, né? Ela trouxe esse assunto e fez as pessoas quererem saber, que essa é a parte mais legal, que é o que normalmente a gente faz na internet, porque ninguém Uhum. realmente quer saber as coisas, a gente tá. Ela tem essa sabedoria, assim, essa habilidade de gerar um burburinho, uma curiosidade em torno de tudo que ela lança, né. Porque ela entende perfeitamente a audiência dela. É.
E é nisso que os criadores de conteúdo... essa é a vantagem que eles têm versus empreendedores. Criadores de conteúdo, eles têm uma necessidade quase que patológica de atenção. Uhum. Conheço criadores de conteúdo da minha vida inteira. E é muito doido você ver o quanto... Não é nem narcisista, mas é um pouco similar ao narcisista, mas no sentido de que ele se importa muito com o que a audiência pensa. Pro lado bom, pro lado ruim. A um ponto de que é muito comum você ver a pessoa que leva um hate ficar muito triste, ficar em depressão, chorar, ficar... Uhum. afeta. E o positivo também. Quando a pessoa gosta, ele fica muito feliz, verdadeiramente. Você vê, assim, que criadores de conteúdo que começaram como criadores, né, eles se importam muito com o público. Uma coisa que a galera do digital, por exemplo, não se importa. Eles falam assim, hater que tem que ter hater mesmo, que se foda, eu quero vender. O criador de conteúdo não pensa assim. Uhum. Assim, quando eles sofrem hate, eles ficam tristes de verdade. Eles não pensam nisso, tá me divulgando. Eles não pensam assim. Eles ficam, caraca, que eu fiz? E isso faz eles querem conteúdo melhor. Você que é youtuber, você sabe. Não tem um vídeo que você posta que você não olha o watch time. Não tem. Não tem. Porque pra você é inconcebível Preciso saber se as pessoas estão assistindo ou não. onde elas pararam. E se elas pararam naquele momento, o que eu faço pra que no próximo eu faça melhor? Exatamente. Isso é uma coisa que muitas vezes quem veio na internet do marketing digital pra vender só, não tem esse olhar. Uhum. Que todos os criadores de conteúdo têm. Eles são obcecados por atenção. Em última instância, né? Assim, você fala assim, eu quero que tenha likes, eu quero que esse conteúdo seja melhor do que o anterior, eu quero que as pessoas gostem mais. Eu quero entender minha audiência para saber como que eu posso melhorar, como que eu posso ajudar de uma forma melhor. E aí é por isso que a gente conhece muito a nossa audiência. Exatamente. Uhum. E aí você vai lá e faz uma série de vídeos novas que flopa, aí você tenta entender o porquê você para de fazer. Uhum. Que é um ar diferente de um infoprodutor, por exemplo, que ele impõe. Se ninguém gosta, não tem problema, eu vou pôr mídia que se foda e Aham. eu vou fazer as pessoas gostarem, só quero que uma parcela compre. O resultado vem no intermédio entre esses dois pensamentos, mas o criador de conteúdo, ele tem uma habilidade fantástica de costurar com a audiência dele, que quase ninguém tem. Uhum. Que pesquisadores não têm. Quem pesquisa aquelas pessoas não conseguem ter, porque ele tá recebendo inputs O tempo e inteiro. relatórios o tempo inteiro e otimizando sua criação para isso numa forma que por isso que ele constrói uma comunidade, por isso que ele vira um líder da comunidade, porque ele realmente consegue representar aquelas pessoas. E elas se aproximam, né? E é doido, porque assim, é numa forma meio que ocorre quase que uma simbiose, porque a maior parte dos criadores faz isso de forma não intencional Mais genuína, né? mas o cérebro dela assimila no ponto que, assim, ela consegue ver um brief de uma marca e fala assim, não, meu público não vai gostar disso aqui, tá? Tá desalinhado. Eu falei dessa outra forma. Aham. Porque ele entende, assim, não, meu seguidor, ele quer que eu fale dessa forma. Assim como a Virgínia sabe, pro meu público, eu preciso falar que é pique importado. Uhum. Se o copywriter tivesse escrito, tem as fragrâncias do rio Nilo, ele ia falar, cara, legal, mas não é meu público. Não vai- É doido, né? Que você quase tem tipo uma Wikipédia do que é o seu público e do que não é o seu público. Aham. Que se os empreendedores tivessem isso, e eles gastassem o tempo que os criadores de conteúdo têm para entender seus clientes, eles cresceriam 10, 20 vezes mais. Uhum. Assim como o paralelo disso pro mundo real é você ligar para um cliente e perguntar o que ele acha do seu produto. O criador de conteúdo meio que faz isso o tempo todo, que a tecnologia permite com que ele faça isso. No direct E, ali, ou sei lá, lendo né? os comentários, né? Você tem esses inputs, e você tem o Analytics. Aí eu pergunto pros empreendedores, quando foi a última vez que você falou com um cliente? E é muito Nossa. doido. Tem empreendedor que Nunca não, falei. não lembra a última vez. Ou nunca falei, realmente, é. Então, e aí isso vira um problema, porque vira um monte de eu acho que você não sabe. Um criador de conteúdo, quando ele fala eu acho que meu público não vai gostar disso, ele meio que sabe. Uhum. No fundo ele sabe. Porque se ele é um criador de conteúdo que teve sucesso, ele teve sucesso por causa disso. Uhum. Por saber isso. Por falar o que aquelas pessoas gostam de ouvir, de consumir. Já o que eu vejo nas empresas é uma desconexão absurda entre o que você acha que seu cliente quer e o que o seu cliente realmente quer. Uhum. E aí você nunca conversa com esse cara, e aí você faz um monte de suposição, e você cria um conteúdo de merda, porque você fala, não, mas ele quer isso. Não, ele não quer isso. Você nunca perguntou. E é uma falta de tato
ou de achar que você não precisa falar com o cliente, ou sim, já estou grande demais para isso, ou não preciso disso, que é uma ingenuidade. Então, vou dar um exemplo. Eu sou muito próximo do João Branco, que ele é Uhum. o ACMO do Do Mac. McDonald's. Aham. Cara, e é muito doido que ele já era vice-presidente do McDonald's há anos. Ele participava sempre de entrevista com o cliente. Pra entender. Eles iam pra loja, atender, inclusive. O CEO do McDonald's faz isso também. Todo mundo faz. Faz parte da agenda do CEO falar com o cliente. Uhum. Inclusive, em uma das pesquisas que eles fizeram sobre o mercado, né, como eu falei, o marketing é estudo de mercado o tempo todo. Esse é um caso emblemático que mostra a importância de você ouvir o cliente, que eles estavam lá, falando com um público de 30 e poucos anos, querendo entender o perfil de consumo. Ah, quando você vai num shopping, o que que você busca? Que tipo de refeição você busca? Em que momento você come cada coisa? Porque cada refeição tem o seu momento, né? Tipo assim, um cara que quer o McDonald's quer uma refeição rápida, não Aham. necessariamente ele quer o mais gostoso, mas às vezes você tem pouco tempo. Então, entender a jornada do consumidor, coisa que eles sempre fazem. E aí a pessoa que ele estava entrevistando não gostava mais de fast food. Hã. Falava assim, nossa, já tô numa certa idade que não dá mais pra ficar comendo besteira o tempo todo, então eu busco ter uma alimentação mais saudável, eu tento ter meus hábitos, eu tento, poxa, pelo menos meu almoço, meu jantar sejam refeições Mais mais saudáveis, saudáveis. mas tem dia que dá aquela fome de Mac, né? Veio da boca do cliente, Fome de Mac. fome de Mac, virou uma grande campanha da McDonald's, Sim. que realmente tem momento que você não quer um hambúrguer, você quer Mac. É. Você pode ser uma pessoa ultra saudável, você pode ser, sei lá. Isso é ah, verdade. e aí você fala assim, nossa, velho, dá vontade de comer um Mac. Não é hambúrguer. Assim, eu comer um hambúrguer, um Cabana, um hambúrguer, um Zedeli, incrível, hambúrgueres incríveis, não mata essa fome, porque eu não quero hambúrguer, eu quero Mac. Uhum. E olha que doido, uma grande campanha feita da boca do cliente. Isso você precisa ouvir. E de fato, existe essa parcela de clientes que não é mais um consumidor assíduo do McDonald's. Às vezes ele come 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Não tá no dia a dia dele, mas ele tem aquele momento que ele tem aquela fome de Mac. Eu admiro muito o João Branco, exatamente por esse tato que ele tem de querer entender o cliente para aperfeiçoar. A gente vê McDonald's, né? Nossa, o Mac já é gigantesco, ele ainda precisa ouvir o cliente para aprimorar os produtos? Sim, Precisa, porque, por exemplo, foi ele que criou o nome Mac, sim, né? Por quê? Porque o brasileiro fala Mac e eles escreveram MEQUI, do sim. jeitinho que a gente fala. E se ele não tivesse essa percepção da regionalidade mesmo, de como a gente pronuncia o nome da marca, não teria virado Mac. E agora a gente tem até uma proximidade maior com a marca por conta disso, né. Então, talvez se ele não tivesse essa habilidade, essas percepções que o cliente tem, não teria mudado o nome aqui no Brasil, né. E aí as pessoas acham que nossa, eu vou fazer isso, eu vou conversar com o meu cliente. Se o McDonald's faz isso, sim, você precisa conversar com o seu cliente e entender o que ele quer, o que que ele precisa de fato, né. Perfeitamente. E aí, acho que assim, de uma forma curta, isso responde 100% à pergunta inicial. Como ter sucesso, ter resultado na internet? Entendendo pra quem você tá falando. Opa, "Opa, a sai Siri daí veio aqui. Siri". Entendendo pra quem você quer falar. Sim. Entendendo quem é o seu cliente. Se você já é um profissional, já tem uma empresa, já tem um negócio, entender quem compra de você, por que compra. Uhum. O que que ele pesquisa na internet? O que que ele quer? Qual que é a dor que ele tem? O que que você faz que resolve essa dor? Inclusive, põe isso no Excel e vai escrevendo. Porque se você escrever isso, e aí quando você tiver a dúvida, o que que eu posto? Você vai lá e fala, o cara tem essa dor. Cria um post sobre isso, Uhum, sim. né? É literalmente isso, cara. E aí, objeções. É, normalmente, o que que impede a pessoa de comprar o que você tem? Normalmente você tem suas quebras de objeções já. Crie conteúdo sobre isso, sobre essas dores, sobre esses interesses em comum que seus clientes têm. Uhum. Porque no fundo é isso, né? Se você tem clientes, Total. eles têm algo em comum. Porque eles estão comprando o mesmo produto. Por mais que eles sejam pessoas diferentes, eles estão comprando a mesma Tem coisa. interesses em comum.
Então, quais são os interesses que fizeram ele comprar esse produto? Uhum. Se você é uma nutricionista, o que suas clientes têm em comum? Então, o que elas buscam? Normalmente, quando você está conversando com seus clientes, principalmente no caso de médicos, no caso de profissionais liberais que atendem o público individualmente, você nota quando o cliente começou a gostar de você, sabe? Tipo assim, você tá conversando com o cliente, às vezes o cara só tá lá meio, ok, tô Tô fazendo o que tem aqui que. Tô, só. tô- tô fazendo. Mas chega no ponto que você percebe, nossa, depois que eu falei aquilo dali, acho que ele entendeu o meu estilo, ele começou a gostar de mim. A relação parou de ser só, estou comprando um produto, cara, eu gosto do seu trabalho. Uhum. Qual é esse momento? Porque é isso que você tem que criar conteúdo, você entende? Porque é isso que a sua rede social precisa transparecer para pessoas que não te conhecem ainda. Porque às vezes é o seu jeito descontraído de explicar sobre alimentos, ou então, às vezes é o seu gosto pessoal da arquitetura, tipo assim, é isso que o seu cliente está buscando, é o seu olhar, o que você acha bonito. Porque às vezes o seu cliente não sabe o que ele gosta direito, mas você consegue Aham. transmitir, às vezes você simplifica. Sim. Então, cada um tem seu estilo, ou então porque você é um médico ou um nutricionista que fala real, que, que não. Que é mais rígido. Então você precisa traduzir isso. Sem firulas, né, já fala real. Você tem que entender o que seus clientes gostam de você e pegar essa sua melhor parte e criar Uhum. conteúdo sobre isso e criar conteúdos que façam as pessoas experienciar o que as pessoas que gostam de você experienciam sempre. Sim. Então, começa por aí. E aí, Show. obviamente, à medida que você vai fazendo, você vai aprimorando, porque você vai tendo contato com mais pessoas, você vai tendo mais escala, mas é esse olhar que inicialmente você não deve estar se importando com views, nada do tipo, mas você deve estar se importando em entender o outro lado. E aí você vai pegando esses feedbacks, vai melhorando. Você, E quando você entende o outro lado, você pega o feedback para você melhorar, os números eles vão ser consequências, porque você vai produzir um bom conteúdo independentemente da rede social, você vai conectar com as pessoas e automaticamente os números vão vir. As pessoas elas ficam muito focadas no número no início e não faz esse trabalho por trás de conhecer a audiência, as pessoas que elas querem atingir. A partir do momento que você entende isso, seu conteúdo vai ser muito mais simples de ser produzido, ele vai chamar muito atenção e, por conta disso, ele vai te trazer mais visualização e você vai crescendo cada vez mais. Acho que esse é o grande insight de toda a conversa, né. exato. E se você vende alguma coisa, rode anúncio desde o primeiro dia. Uhum. É uma coisa que eu, Sem ter conteúdo antes mesmo sem nas ter redes conteúdo, sociais. é que você não precisa, é que conteúdo ajuda. Tá. Conteúdo ajuda, mas assim, conheço centenas de casos de que a pessoa começou com 5 criativos, 6 criativos, e esse era o conteúdo, porque funciona, assim, é uma lógica básica da publicidade, alcance e frequência. A pessoa te viu 5 vezes, clicou no link e foi. Uhum. Obviamente, que com conteúdo, muito melhor, muito mais fácil. Mas mesmo aqueles que não criam conteúdo nenhum, conseguem ter resultado no anúncio. Isso você consegue medir, tipo assim, em tempo real, você consegue ver. Você vai ter um anúncio, um resultado pior do que quem cria conteúdo constantemente, porque essa pessoa, inclusive, tem mais criativos que você, ela tem mais o que promover, mas funciona também. Mas pra mim o playbook básico, assim, a fórmula mágica, digamos assim, faça um anúncio, faça conteúdos primeiro, né, o orgânico. Isso você pode fazer tipo, em uma semana, já dá pra você testar em 1, 2 semanas. Poste conteúdos falando sobre as maiores dores da sua audiência. Tipo, falando algo, demonstrando, né, forçando essa dor, tipo assim, você tem esse problema, ah, sei lá, por exemplo, antes de vir pra cá, eu te falei, né, que eu tava com problema no olho, Sim. ele tá ficando mais seco, às vezes fica vermelho, tô usando um colírio, porque a minha lubrificação em um dos olhos tá um pouco pior que a outra. Se eu visse um conteúdo, agora, promovido, falando assim, se você acorda, às vezes, com um olho vermelho, e aí, às vezes, tá no meio do dia ou no final da tarde, você sente que seu olho tá mais cansado, você sente ele mais seco, vermelhidão, coça. O que você precisa fazer? Eu ia parar pra ver, porque me interessa, e eu tenho essa dor. Uhum. Você precisa fazer conteúdo E para você quer essas pessoas. resolver aquilo. Perfeitamente.
Muita gente vai ver esse conteúdo e vai pular. Não tem problema. Mas quem vê tá muito interessado. Então publica esses conteúdos que tem essa dor. E aí depois, passo simples. Põe 10, 20 reais em cada um desses conteúdos para distribuir. Não precisa pôr segmentação nenhuma. Não precisa. A meta hoje é inteligente o suficiente para, sem segmentação nenhuma, tentar achar o público. Uhum. Justamente por isso, porque qual que é a melhor segmentação do mundo? O seu conteúdo. Se o conteúdo fala, se você tá acordando com o olho vermelho e coçando, quem não tem isso vai pular. É claro que vai ter um curioso ou outro, mas assim, 99%. Vai pular. Então o algoritmo já vai entender que quem tá ficando tá interessado. E ele vai entregar para pessoas semelhantes que tenham interesses semelhantes. Exatamente. Então, assim, o robô é inteligente o suficiente para poder descobrir. Isso é uma coisa muito doida, né? Que eu vejo, assim, várias campanhas muito grandes, eu vejo que cada vez mais o uso de interesses e coisas assim tá caindo de desuso, não precisa mais, assim. Campanhas sem nenhuma segmentação tá tendo resultados semelhantes a campanhas de lookalike de clientes, coisas do Aham, tipo. sim. Falando um pouco mais técnico, assim, mas assim, você pode começar literalmente no automático que funciona. Se você é local, comece pela sua cidade. O raio de 2 quilômetros onde você tá Uhum. é um ótimo raio pra começar, principalmente com pouco dinheiro. E aí depois você vai criar uma outra campanha, que vai criar um público personalizado de quem viu mais de 75% dos outros vídeos que você promoveu. Vocês estão anotando, É né? simples. Porque assim, se a pessoa viu mais de 75% daquele conteúdo, chegou até o final, que é algo super específico, de uma dor específica que você resolve, ela tá Uhum. interessada. Aí você vai fazer um anúncio pra essas pessoas de mensagem. Só. Mandando pro WhatsApp. Fala assim, olha, a gente pode conversar mais, se você tem esse problema, clica aqui, ou então, agenda aberta. Uhum. Não precisa ser gênio. Anúncio simples, pra que as pessoas já te viram antes, Passo a passo bem e aí simplificado. talvez você vai receber 5 WhatsApps, mas tudo bem, são 5 pessoas que querem muito comprar. Uhum. 10 WhatsApps. E aí o dinheiro que você investiu já vai retornar nessas 5 vendas que você fizer ali, se você fizer assim. Perfeitamente. Eu diria assim, tente gastar uns 500 reais no começo. Porque se você gastar só 10 no, no, 500 num mês, no você mês, no diz? mês. Aham. Se você, com 500 reais no mês, com esse tipo de conteúdo, fizer 0 vendas, muda o conteúdo e tenta de novo no outro mês. Uhum. Porque o que eu tô te falando, assim, é comprovado, assim, tem como. É pra você fazer no mínimo uma. Perfeito. E aí, com isso, você vai aumentando. Vai chegar no ponto que você vai ver que seu conteúdo não é bom o suficiente pra você colocar 20 mil reais nele. Uhum. E aí você vai melhorando o conteúdo. Mas esse é um ótimo passo de começo. Por isso que eu falo, dá pra você vender desde o primeiro dia. E esse é o melhor caminho, inclusive, porque você tem a oportunidade de, com pouco dinheiro, fazendo melhorias. Do que você esperar ter muitos seguidores, pra você ter alguma relevância, você vai ter que gastar muito mais dinheiro pra promover. E aí você. Se você errar e descobrir que você errou lá 6 meses depois, É mais difícil, né? é mais difícil, entendeu? Você tá fazendo conteúdo por 6 meses, aí você descobre que ele não traz o público comprador. Perdeu um tempão, Perdeu um né? tempão. Você pode, em uma semana, já fazer um conteúdo, tentar gerar uma venda, e funciona. E analisando, vendo o que que você consegue melhorar e aprimorando para ter mais resultado, né? E manda pro WhatsApp. Porque a pessoa que te mandou o WhatsApp, ela quer. Ela tá interessada, né? E aí você precisa desenvolver uma habilidade que tá muito em falta no Brasil hoje, que é vendas pelo WhatsApp, e as pessoas não sabem falar por texto. É desesperador. Sim. Tenta falar com o médico, é desesperador. Porque as pessoas sim, não é que elas são grossas, elas só não têm o tato. É porque a mensagem não é a mesma pegada do áudio. Na Não é. mensagem, você pode ser mal interpretado, você pode falar uma coisa que você não teve a intenção, mas que a pessoa entendeu de um jeito diferente. Então, eu acho assim, você precisa saber o caminho para levar as pessoas para um atendimento mais aproximado, o WhatsApp, por Uhum. exemplo. Só que você precisa também ter as habilidades de venda, de saber como Perfeitamente. se relacionar com aquelas pessoas depois. O trabalho não acaba quando ela te mandou uma mensagem, né? E aí eu diria que você tem que entender que você vai tomar muitos não pra receber um sim. E isso não é motivo pra você parar de fazer. Isso é motivo pra você fazer em maior escala. Uhum. Então, por exemplo, acontece mais do que você pode imaginar. Recebi 10 WhatsApps, só vendi pra um, não tá funcionando. Não, é incrível, 10% das pessoas estão comprando. Então, se você tiver 100 pessoas, vai vender pra 10, é isso mesmo. Tá tudo certo. Assim como
você passa na frente de várias vitrines do shopping e não compra. Nem por isso o cara tira a roupa da vitrine, porque, porra, passou 100 pessoas aqui e ninguém comprou. Aham. Tá tudo certo. Entender que é um funil e, consequentemente, uma pequena parcela só vai comprar e tá tudo certo. Você quer cada vez mais ser especialista em falar com essa pequena parcela, Sim. mas ela nunca vai ser 50%, nunca vai ser 30%. Vai ser às vezes 10%, vai ser 15%, 20%, e é normal. Uhum. Eu não conheço ninguém que tem 50% de conversão, pô, não existe. Não existe isso. Então, tira essa objeção na sua cabeça e entenda que, primeiro, você é mal interessado nisso. Então, se a pessoa não responder, você relembre ela. Porque acontece isso, falei com a pessoa, ela não falou mais nada, e aí eu parei. Parei. Não, mas você que é o interessado. Quantas vezes você não falou mais nada porque você esqueceu? Às vezes você deixa seus familiares no vácuo. E Sim. você ama eles. Imagina a empresa. Imagina uma pessoa que você nem conhece. As pessoas estão muito ocupadas vivendo a própria vida. Então, se você é o interessado, faça follow-up. Faça 3 vezes o follow-up. E aí, se a pessoa não responder nenhuma das 3, aí você para, tudo bem. Que aí também você não vai ficar enchendo o Você não vai saco ficar, você não vai ali, ficar enchendo o né? saco, mas você também não pode ser... Isso acontece muito. O dinheiro na mesa que os médicos deixam por não mandar mensagem pros seus clientes é absurdo. Se eu sou um médico, eu sei que o comum é você fazer check-up uma vez por ano. Era pra, no mínimo, uma vez por ano meu médico me lembrar. Eu não lembro. Mas isso não acontece. Não acontece, Não então. acontece. Entender o seu cliente, manter em contato com o seu cliente e entender que a coisa mais valiosa que você tem é o seu cliente, te leva ao seu objetivo, que é vender. Perfeito. E aí, as suas redes sociais, o seu objetivo é tentar alcançar mais pessoas que se pareçam com seus clientes. Que não necessariamente você... Todos vão ser clientes, e também é uma Sim. ingenuidade você achar isso, você vai ter 100 mil seguidores, você vai ter 100 mil clientes. Não. Mas se você tiver 100 mil seguidores, talvez você tenha 1.000 clientes. Talvez você tenha 5 mil clientes. Sim. Então, esse é o objetivo. Perfeita a colocação e, nossa, acho que deu para tirar muito insight legal da assiste de novo, volta, anota o passo a passo que ele falou para começar, porque faz muito sentido, né? Às vezes as pessoas acham que é algo tão difícil de fazer e não, às vezes é mais simples do que a gente imagina se a gente tem um caminho para seguir. E aí, estamos encaminhando para o fim. Eu queria que você indicasse para as pessoas 3 livros que você leu e que você adorou e recomenda muito. Tá. Se não lembrar de 3... Não, tá tentando lembrar o título em português. O primeiro chama, acho que Detonando, do Gary Vee. Tá. Muito bom. É um livro que ele explica bastante sobre como a internet cortou todos os intermediários, sobre como pessoas colocando conteúdo, o que é interessante ou não. É um ótimo ponto de partida. É um ótimo livro. Uhum. Ele explica bem o universo digital que a gente vive e como as relações para empreendedores, né? As oportunidades se criam. Ele foi uma pessoa que o Gary Vee, pra quem não conhece, ele foi um dos primeiros investidores do Facebook, ele é um grande criador de conteúdo lá fora também. Ele tem a VaynerMedia, que é uma agência lá fora muito forte. São premiados, fizeram boa parte dos anúncios do último Super Bowl da VaynerMedia. Ele é um cara bem, bem reconhecido de marketing lá fora. O outro livro chama Hacking Growth, que é do Sean Illes, que ele fala mais sobre Growth Hacking especificamente, porque eu acho que, como eu disse, Growth Hacking não é sobre marketing, é sobre cultura empresarial. E você pode aplicar o Growth Hacking independente do que você faça, porque indicadores sempre podem ser melhorados. E se você tiver uma forma clara de buscar melhoria contínua, você só tem A ganhar. a ganhar no seu negócio. Então, é uma metodologia, funciona muito bem. Então, tente ser um growth hacker do seu negócio, tente ser um growth hacking do seu mercado, mesmo que você não tenha um time de marketing, porque você não precisa achar que growth hacking é marketing, você não precisa necessariamente fazer tudo de marketing, mas se você aplicar esses conceitos, a sua criação de conteúdo, ao seu atendimento ao cliente, aos setores da sua empresa, ou até mesmo ao produto que você entrega, você só tem a ganhar. E por último... E eu não li nenhum dos dois, hein? Vou anotar na minha lista. Cara, o Detonando acho que é Crush It, em inglês. É sensacional. Assim, Top, né? Vou ler. E por último, Originals. Um ótimo livro. Show. Ele fala sobre as mentes mais originais da Terra, desde tipo, Beethoven, etc. Destrinchando o que eles tinham em comum. O que pessoas que fizeram grandes coisas têm em comum. Tem uma passagem interessante desse livro que ele fala assim que
sei lá, Beethoven escreveu, sei lá, 200 músicas e 4 conhecidas, você entendeu? Ele mostra como a escala é muito Show. importante, inclusive as pessoas mais geniais que a gente conhece na humanidade, eles foram as pessoas que fizeram as coisas menos geniais também. Uhum. Porque eles erraram muito e as pessoas ignoram essa parte. Então ele fala Só vê sobre. o sucesso, né? Exato, ele fala sobre o processo de se criar algo genial, entende? Como. Uhum. E o que essas pessoas que conseguiram têm algo em comum, e uma dessas coisas é a escala. Uhum. Assim como na internet é a mesma coisa. Assim, normalmente, um criador de conteúdo que faz milhões de views, ele fez centenas de vídeos que tinham 0 views antes. Até Então, chegar na viralização, né? é bem legal esse livro, porque ele fala um pouco sobre o que esses gênios têm em comum em diversas épocas da sociedade, né? Porque como certos conceitos são meio que universais. E não Uhum. importa, não é porque é na internet, assim. Isso funcionou com Beethoven, o Steve Jobs é citado, assim, tem várias. Bem legal. Referências legais. Então, Show. Muito obrigada. E para finalizar, última pergunta. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando um negócio ou pensando em começar, qual seria? sendo bem sincero, faça um empretec da vida, assim. Juro. Acho que o que falta no empreendedor brasileiro é conhecimento. Hum. Mesmo, assim. O amadorismo que a gente tem aqui no Brasil é avassalador e não é legal isso. As pessoas falam assim, eu vim do nada, não estudei nada e dei certo. Cara, que desperdício, sabe? Porque você poderia estar muito melhor. Então, a gente não pode. Eu gosto muito daquele vídeo do Clóvis de Barros, Tenha Bril, já viu? Já. Perfeito, assim. É, ele é. A gente tem que querer melhorar o tempo inteiro, então Hum. eu vejo, por exemplo, um certo orgulho de muita gente. Eu não sei Excel. Cara, mas que vergonha, cara. Se você é um empreendedor e você não consegue nem olhar os números da sua empresa direito, você não sabe o seu EBITDA, você. São coisas que você pode achar que não são úteis hoje, mas elas são sim. E Uhum. elas é onde. O Lázaro do Carmo, ele tem uma frase que eu gosto muito, que se você é daqueles que fala assim, eu não sei, mas eu contrato quem sabe, irmão, provavelmente tá sendo enganado por essa pessoa. Você tem que saber o mínimo, pelo É essa, menos, né? assim, não existe isso de, o meu gerente financeiro sabe. Se você não consegue nem avaliar o que ele tá fazendo, a chance desse cara tá te roubando. Ou se ele não tá, é só porque ele não quer. E olha que doideira isso, né? É. Então, tente entender o mínimo que seja de gestão financeira para negócios, Uhum. porque muitos negócios não crescem por causa disso, ou tem medo de pegar uma dívida, por exemplo, que não é algo negativo, mas tem que ser feito com cautela, ou às vezes tem uma gestão muito pobre, ou você quer pagar muito pouco para todos os funcionários, então tem um time muito, muito júnior, muito ruim. Então, abrir a sua cabeça para essa área muda o jogo de negócios. E é entender que, beleza, você não sabe, ninguém nasce sabendo, não, infelizmente no Brasil não ensinam isso nas escolas, mas você precisa saber o mínimo do Excel, você precisa saber o mínimo de gestão financeira do seu negócio, você precisa saber o mínimo de leis também, assim, do seu mercado, de entender, Aham. ah, para que você não seja enrabado. É uma frase. É, exato. Então, acho que essa é a dica que eu dou para as pessoas. Estudem mais essas partes que são chatas e burocráticas do negócio, que ninguém gosta. Mas Show. não adianta você só ter um sócio que sabe. Não adianta. Você precisa saber o básico do básico. Porque senão você vai, espero que não, passado para trás. Show. Obrigada, obrigada pelo papo, foi muito gostoso. Espero que você tenha gostado também. Espero que vocês aí tenham gostado. E muito obrigada, é isso. A gente sempre tá aqui empenhado em levar esse conhecimento para as pessoas, principalmente para os donos de pequenos negócios, os empreendedores que carecem dessas informações, né? Então, o nosso objetivo é sempre trazer de uma forma mais prática. Acho que você conseguiu trazer isso muito bem aqui. Então, muitíssimo obrigado. Obrigada por ter aceitado o convite também. Foi um prazer. Muito obrigado. E se você é um dono de um pequeno negócio, dobre a aposta, invista em marketing. Você provavelmente investe muito menos do que você deveria. É o que eu mais vejo assim nos negócios. É o cara, investe só R$ 500. Cara, investe R$ 2.000, investe 3, investe o máximo que você puder, porque você consegue crescer mais rápido, dá pra crescer. E lembre-se,
Se você não está crescendo, você está morrendo devagar. É isso. Valeu. Show, obrigada. Obrigada para vocês que ficaram até aqui com a gente. Se você tá assistindo pelo YouTube, lembra de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você receber em primeira mão os novos episódios que forem ao ar. E se você estiver ouvindo pelo Spotify ou assistindo, né, que agora dá para assistir também, deixa seu comentário aqui com o que você achou desse episódio ou com o nome de novos convidados para a gente trazer por aqui, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.